Olá, hoje eu quero trazer a conversa que eu estava falando com o Neco agora, deixa eu apresentar. Neco, vira para eles. Esse aqui é meu amiguinho, o Neco, e hoje ele está meio triste. Ele veio com essa foto da maneira de quando ele soltava pipa e veio com um monte de interrogação. Então eu resolvi bater um papo com o Neco e a gente está gravando isso aqui porque pode ser que você também tenha as mesmas dúvidas do Neco. É um tempo muito estranho, foi a primeira coisa que o Neco me trouxe. Então, Neco, eu acho que você tem razão, o tempo é muito estranho, só que é tudo muito novo para a gente, né? Então, eu vou contar um pouco dessa história dessa conversa que eu tive com o Neco e talvez possa ser interessante. E o Neco veio me contar que ele estava com muita saudade desse tempo que ele soltava pipa, né? E aí ele trouxe a pipa, lembrando, olha que graça, né? E ele está se sentindo muito desconfortável com esse tempo, porque toda essa liberdade que ele tinha, ou que ele achava que tinha, ela foi tolhida, ela foi colocada de lado, e realmente isso aconteceu. E aí eu comecei a explicar para o Neco o que está acontecendo, o que é essa pandemia, o que é o coronavírus, né? Que é uma infecção viral que começou lá na China, teve uma grande mortalidade, a gente já sabe, o Neco acompanhou algumas coisas, mas ele ainda não estava sabendo bem. Depois isso veio, foi pegando os outros países, pegou aí a Itália, pegou a Espanha, pegou a Alemanha, pegou a França, e é uma pandemia que a gente chama, né? Então é uma infecção generalizada, né? É uma epidemia generalizada, que a gente dá o nome de pandemia viral, e aonde as pessoas mais velhas, principalmente aqueles que têm os fatores de risco mais importantes, que são diabéticos, hipertensos, obesos, sedentários, fumantes, eles têm uma alta taxa de complicação. O que é isso? Tem alta possibilidade de ir para ventilação mecânica por insuficiência respiratória e o desfecho disso não é bom, né? Um grande percentual a gente já observou nesses países que foi a óbito porque eles não conseguem suportar esse momento. Então, o que tem de importante? Com isso a gente veio, e uma das maneiras mais fáceis da gente lidar com isso é o que a gente chama de isolamento social. Então a gente pegou toda a população, deixou de quarentena em casa, né, principalmente os serviços que não eram serviços mais importantes ou indispensáveis, né? Não que todo serviço não seja dispensável, mas existe alguns que têm uma prioridade maior, esses ficaram funcionando, principalmente com o hospital, você sabe, e a gente já tem amizade há bastante tempo, e você sabe que eu continuo indo ao hospital normalmente para tratar urgência. Os pacientes que são eletivos, aqueles que têm problemas que podem ser colocados ou podem ser resolvidos ou tratados de maneira organizada, marcada, a gente deixou para fazer isso depois. E nos vários serviços também, exatamente a mesma coisa. Então, fora isso, todo mundo ficou mais em casa, em quarentena. Você sabe que aqui em casa também, né, elas também ficaram aqui em casa, né? Então, essa foi a maneira mais prática. Não tem um remédio que trate isso, e o cuidado é o que a gente tem de mais importante. E aí, você sabe, eu vou te lembrar, porque você é criança ainda, pode ser que você não tenha esse cuidado todo. É o autocuidado. Toda hora lavar as mãos com sabonete, passar álcool gel, né, é outra possibilidade, né? E o autocuidado para não se contaminar e nem contaminar. Se mora alguém na tua casa mais idoso, com maior risco, então o isolamento impede que você saindo, você pegue o vírus lá fora e venha para dentro da sua casa e contamine o pessoal que está dentro. Então essa movimentação que tem que ser diminuída é fundamental para impedir. Porque eu tenho que te contar, Neco, é que uma parte dessas pessoas que contaminam, elas nem apresentaram um sintoma ainda. Esse sintoma ele não é uma gripe, mas ele lembra muito a gripe, né? Então as pessoas começam às vezes com coriza, dor de cabeça, febre, dor de garganta e começam com algum grau de dificuldade para respirar. Percebe que o pulmão está mais pesado. Então esse é o começo. Só que quando aparece isso, essas pessoas já contaminaram muitas pessoas. Por isso que foi então feito o isolamento social para a gente tentar contornar isso aí. Bom,
Esse é um aspecto, então a gente ainda não está liberado para voltar ao convívio normal. E aí eu sei que você gosta de ir à igreja, eu sei que você gosta de ir para atividade física, eu sei que você gosta de fazer atividade física em grupo, eu sei que você é um menino estudioso, gosta de ir à escola, mas tudo isso, nesse momento, está proibido. Por quê? Porque nesses ambientes há uma maior propagação do vírus e com essa maior propagação do vírus, então há maior contaminação. Quando eu tenho maior contaminação, eu acabo contaminando todo mundo. Então, por isso que a gente ainda não está liberado para voltar aí à nossa atividade normal. Então, só para quem não é de risco ou da população que não é idosa, a atividade ao ar livre, ela está liberada desde que você não faça junto com outras pessoas. Agora, uma coisa importante em relação a esse aspecto da saúde, né, que a alimentação ela é fundamental, o cuidado alimentar, porque toda vez que você fica mais em casa, a tendência da gente o quê? Consumir mais alimentos calóricos. Estou fazendo menos exercício porque eu estou ainda com esse isolamento social que a gente chama. Então eu preciso tomar muito cuidado porque eu preciso comer alimentos mais saudáveis, principalmente fruta, verduras, legumes, tomar muito líquido e diminuir esses alimentos calóricos. E aí que é a grande chave do cuidado, porque quando eu estou refém, ou estou preso, ou estou em isolamento, ou estou nesse momento de recolhimento, você está me entendendo? Eu preciso diminuir o meu estilo de alimentação, que muitas vezes seria o estilo mais procurado. Então eu estou em isolamento, eu estou com falta de alguma coisa, eu vou compensar, e compenso com alimento mais gorduroso, com alimento mais calórico, com maior quantidade de bebida alcoólica para quem bebe, e para quem fuma, então, a tendência disso para aliviar esse estresse, porque houve uma mudança drástica, você mesmo veio me reclamar hoje, você chegou e falou, eu tô louco para sair, para levar a vida normal. Então, é como se fosse uma panela de pressão. Então, eu preciso tomar cuidado para que essa panela de pressão não exploda. E de como eu vou fazer isso? Com a alimentação mais equilibrada. A outra coisa, eu sei que você gosta muito da mídia, de ficar no Instagram, ficar no Facebook, agora tem o TikTok, ficar no YouTube. Eu sei que você acompanha muitos YouTubers, então, né, e noticiário. Eu já vi que você é um menino que gosta de noticiário. Então, eu queria te falar para você tomar cuidado com isso. Tomar cuidado com isso, porque o excesso de noticiário, o excesso de imersão em redes eletrônicas, não que você não possa. Eu acho que você pode e até próprio para a tua idade. Eu acho que seria até não acreditaria se você não tivesse essa vontade. Mas mesmo que você faça isso, faça sem exagero, porque o excesso de notícia, o excesso de interação nessas mídias vai te trazer mais angústia e você não tem para onde extravasar isso, porque a atividade física está limitada. Eu estou vendo, você já me falou várias vezes, não larga essa pipa da mão, que o tempo todo você quer liberdade para voltar a andar, para voltar a correr e nesse momento não dá. Então precisa tomar cuidado com isso, né? Agora, o que eu queria contar com a tua ajuda, se você tem o seu avô que mora com você, se você tem o tio, se você tem alguém que está inserido dentro da tua casa, que fazem parte dessa população de risco, precisa estimular eles a se movimentarem um pouco, mesmo que seja dentro de casa. Para você pode fazer, se tem um quintal, se tem uma bicicleta, ao ar livre você pode se exercitar, não tem problema, mas não pode sair para fora em aglomeração, em qualquer lugar aí que possa trazer a possibilidade de infectar. Então, para você também, dentro de casa, mas eu acho que o ideal é que a gente se movimente um pouco mais. Tem que tomar bastante líquido, principalmente sucos naturais. Aí tem que tomar cuidado, porque quem tem diabetes, eu acho que talvez teu avô possa ter, né? Eu queria que você ficasse de olho nisso. Se o teu avô tem diabetes, só oriente para ele, vô, precisa tomar bastante líquido, mas bastante fruta, suco, mas cuidado que tem as frutas que têm o problema do diabetes, então não é qualquer fruta. Então, você pergunta para o seu avô se ele está fazendo a dieta dele direitinho. Se ele tem
problema de pressão, se ele tem problema de colesterol, diabetes, precisa checar avô ou vó, ou tio, ou quem mora com você. O senhor está tomando os remédios direitinho? Porque é fundamental que eles tenham cuidado para poder vencer essa temporada, né? Então, o que eu tenho falado, e talvez isso possa te ajudar, você está entendendo, Neco? O que eu tenho falado é exatamente isso, o autocuidado, ou seja, o cuidado que eles têm que terem com eles próprios, é muito importante. Mas o cuidado que você, e quero que você fale para o seu pai, para sua mãe e para o seu irmão também, o cuidado que eles têm que ter fora, se eles precisarem sair eventualmente, e você já me chamou a atenção disso. Toda vez que eu saio e vou ao hospital, quando eu chegar eu tenho que deixar o sapato de fora, vou direto para o banho, tiro a roupa, boto para lavar. Então isso eu já tenho feito, você já tem percebido isso. Agora, fala também para os teus amigos, para os pais dos teus amigos, que eles também precisam tomar cuidado, porque toda vez que eles vão fora, eles estão expostos à contaminação, e quando chegam em casa, eles podem passar para você, ou podem passar para os pais, ou para os tios, ou para os avós. Então, esse é o cuidado de saúde que eu queria trazer para você, tá? Você tem alguma dúvida, Neco? Não? Podemos continuar a nossa conversa? Tá legal? Tudo bem? Você não tá chateado não, né? Então tá bom. A outra coisa, a gente precisa entender que esse é um momento de isolamento. Então tudo que a gente fazia antes, e você já veio trazer um momento que você fazia antes, que era soltar pipa. Esse momento a gente precisa pensar que é um tempo, é uma passagem, é uma ponte. A gente vai atravessar de um lugar para o outro, e que nesse momento não vai dar para fazer isso. Mas eu não posso, né, ficar comparando esse tempo com o tempo que você tinha, por exemplo, como você me traz a pipa. Porque o tempo que você tinha da pipa, ele não faz parte mais desse momento. E se você fica o tempo inteiro comparando com aquilo que você fazia, com que hoje o que você não pode fazer, isso vai te trazer problema, porque você vai ficar angustiado, o tempo todo você vai ficar angustiado. Então, qual que é a minha sugestão para você? Precisa desenvolver alguns hábitos novos dentro daquilo que você pode fazer nesse momento. Eu sei que você está mais em casa, eu sei que você gosta de conexão, mas eu sei também, por exemplo, que é possível que você leia um livro, é possível que você assista alguma série diferente, é possível que você faça o exercício pelo menos um pouco, né? Eu sei que outro dia eu vi, você varou a madrugada acordado. Nós até conversamos disso, você estava falando. Eu acho que assim, a gente não precisa estabelecer um horário, mas a gente precisa estabelecer o que eu falo de uma agenda mínima. Então, a gente combina, você acorda tal hora, você tem o teu espaço livre para fazer as tuas coisas, para falar com os teus amigos, com as tuas amigas. Aliás, outra coisa que eu ia te falar, eu não posso esquecer disso. Você tem ligado para sua avó todo dia? Porque a sua avó, você lembra, ela mora fora e ela tá já idosa. O que mais vai fazer a diferença para tua avó nesse momento não é só o isolamento, é a tua ligação, porque a tua ligação para tua avó, ela traz esperança, porque a tua avó, lembra, ela não pode sair, porque ela faz parte da população de risco muito grande. Então, a saída da sua avó pode trazer um baita de um problema. Mas, por outro lado, a sua avó outro dia me falou, ela me ligou para falar assim, nossa, eu tô passando bem essa temporada, porque o Neco tá me ligando, as irmãs do Neco também estão ligando, então o tempo todo você tem ligado. Então eu queria te pedir, não esqueça de ligar para sua avó todos os dias, nem que for para falar 5 minutos com ela. Isso é muito importante. E fala para o seu pai, fala para sua mãe, fala para as suas irmãs, para que eles possam fazer a mesma coisa. Porque a maneira da gente criar esses laços nesse momento é através do telefone para sua avó, porque ela não participa da internet, ela não tem Facebook, não tem Instagram. Para quem tem, existem outras maneiras, mas a gente precisa ter o contato de voz, a gente precisa demonstrar carinho, a gente precisa demonstrar para ela que você está junto com ela, embora esteja distante. Eu acho que você está fazendo isso, não está? Eu espero que você esteja fazendo isso. Então, esse é um tempo.
tudo que a gente vai viver e experimentar nesse tempo, a gente não pode comparar com as outras coisas. Então eu paro de olhar para trás, e aqui eu vou chamar a atenção de novo. Não adianta você ficar trazendo a pipa para mim todo dia, porque a pipa nesse momento, ela não faz parte, você vai ficar angustiado, você vai ficar com pânico, você vai ficar ansioso e a gente não vai conseguir resolver. A outra coisa, eu não vou olhar para o futuro, porque o futuro, a gente perdeu essa visão de longo prazo, sabe essa visão de longo prazo? Igual quando você brincava e você usava aquela lanterna e você iluminava com essa lanterna bem distante. Essa lanterna agora ela está com a pilha gasta, ela não está funcionando. O máximo que a gente vai enxergar e ter possibilidade de observar é exatamente esse pedaço que a gente está ou dentro da nossa casa. Então essa lanterna ela não está valendo, porque essa lanterna enxergava para frente, ela enxergava o futuro. Nesse momento essa lanterna ela não vai funcionar, então a gente precisa mudar a maneira de brincar. Então a gente vai brincar, por exemplo, com uma lâmpada, né? Só para te dar ideia, para você imaginar o que eu estou falando. A gente vai brincar com uma lâmpada, onde essa lâmpada ela ilumina só aqui perto, né? Então a gente vai brincar só aqui perto com essa lâmpada, né? Aliás, a outra coisa que eu tenho falado é que você faça o teu devocional todo dia bíblico. E lá no devocional tem uma passagem que eu gosto muito, eu acho que eu já te contei dela, que é o Salmo 119, versículo 115. Lâmpada para os meus pés. É como se você tivesse com uma lâmpada nos pés e a gente só vai clarear aqui em volta, para que você possa nesse momento construir a tua vida nesse espaço que a gente tem, porque a gente não tem outro espaço, porque os outros espaços eles vão oferecer risco. Vou reforçar de novo para você pegar aí o que nós estamos conversando, vai oferecer risco para você e você vai oferecer risco para sua avó, risco para o seu avô, risco para o seu tio ou risco para as pessoas que são próximas de você. Então a gente vai construir tudo isso. Uma outra ideia que a gente tem para poder brincar, quebra-cabeça, jogos de tabuleiro. Então assim, tem vários jogos. Aliás, eu vi outro dia que você também estava fazendo essa brincadeira do TikTok. É isso? De repente, é uma outra coisa que a gente pode brincar de fazer para poder quebrar essa rotina, né? Isso é muito importante. Então não esqueça do teu devocional, porque quem vai sustentar a gente nessa travessia, nesse momento, é a busca por Deus. Porque eu acho que você já está no tamanho que eu posso falar que você vai entender. Vou trazer de volta a pandemia. Quando veio essa pandemia, que esse surto, essa doença grave, que não é uma gripe simples, ela trouxe para a gente, para o mundo todo, quer pessoas da tua idade, quer da minha idade, quer da idade dos seus avós, a finitude, né? A questão da morte. Por isso que todo mundo está com medo, porque houve já uma grande percentual, um grande número de mortes no mundo todo, de pessoas que foram contaminadas por isso. Então, essa pandemia trouxe o que a gente chama de finitude, ou seja, se a gente não tomar cuidado, todos nós iremos morrer. E quando a gente fala da morte, você ainda não pensa muito nisso, porque você é muito novo, está esbelto, está fortão, é um garoto inteligente, mas você também está exposto a isso. Então, é muito importante que a gente tome esse cuidado, porque essa finitude traz para a gente a sensação e a percepção de que nós não somos autossuficientes, a gente não se banca, a gente não vive sozinho, a gente não dá conta do recado, a gente não dá conta de encontrar solução. E aí, o devocional é muito importante porque a gente começa a expandir e alargar um outro tipo de conhecimento, que é o conhecimento e a intimidade com Deus, que é a única pessoa, né? E você sabe disso, Deus não é algo lá fora, não é algo que eu não percebo. Deus é uma pessoa que, quando eu me relaciono com Ele, em qualquer momento, mas principalmente nesse momento da pandemia, é o que pode me sustentar para que eu possa fazer essa travessia seguro, porque as outras coisas todas já estão acontecendo. Os médicos, os cientistas, os biólogos, os biomédicos, as enfermeiras, todas essas áreas,
eles já estão pesquisando uma maneira de tentar coibir, de tentar resolver esse problema. Só que isso não é suficiente. Então é o momento mais importante para a gente desenvolver essa intimidade com Deus. Você está me entendendo? Agora, essa intimidade com Deus é uma intimidade que precisa de silêncio. Opa, então nós estamos no melhor momento possível, porque nós estamos no momento onde há um silêncio no sentido de que eu não posso sair, eu não posso fazer outras coisas, então eu tenho a oportunidade. Mas aí está a pegadinha do negócio, aí está o segredo, né? E eu vou te contar esse segredo. Se a gente não tiver o coração quieto e descansado e desconectar de tudo, pelo menos por alguns períodos do dia, eu não vou conseguir ter esse relacionamento. E como é que é esse relacionamento com Deus? Eu coloco meu coração alinhado com o coração de Deus. Quando eu coloco meu coração alinhado com o coração de Deus, eu me encontro com Deus. Só que esse encontro não pode ter ruído. Não pode. Sabe o que é ficar quietinho? Quando a professora fala para você lá na escola, eu já vi que você às vezes é meio arteiro, que já mandaram, uma vez já mandaram o recado. Quando a professora fala para você lá na escola, Neco, você hoje está falando demais, você hoje está falando demais. O que que ela pede? Silêncio, silêncio. O que que é? Para você ficar quieto. Então, quando a gente vai encontrar com Deus, a gente precisa ir para um lugar silencioso. A gente abre a palavra de Deus. O que que é a palavra de Deus? É a Bíblia. Lê um versículo, lê um devocional e depois coloca as nossas angústias, aquilo que a gente está sentindo no coração. Não importa, Neco, o que você esteja sentindo diante de Deus, é muito importante que você conte para Ele. Mesmo as coisas que você não conta às vezes para o seu pai, não conta para a sua irmã, não conta para os teus melhores amigos, mas não esconda de Deus. Porque quando você divide isso com Deus, você tira aquele encargo, você tira aquela carga, é como se você soltasse essa pipa para que ela pudesse ir longe, para que ela pudesse ir muito adiante. Então, faça o teu devocional. Depois a gente vai repetindo de novo para você ir gravando. Eu sei que você é um menino inteligente, mas às vezes você é um menino um pouco teimosinho. Então você faz ouvido de surdo e não escuta o que a gente está falando, né? Mas nós estamos numa conversa aberta, né? Você não está chateado, tá? Então, uma agenda mínima. O que é uma agenda mínima? Que são coisas que são, assim, quase que obrigatórias, porque isso vai trazer para você essa paz que você precisa para poder suportar esse momento, né? E suportar essa transição. Então, o devocional, um horário para acordar, né? Que a gente vai estabelecer de comum acordo. Depois, o devocional, a atividade física. Eu vi falar que na sua casa tem alguns afazeres também. Por exemplo, tem um jardim, então, para você ficou a responsabilidade que você pode dividir com a sua irmã, mas ficou a responsabilidade de você regar o jardim e também a sua mãe me contou que na hora da refeição precisa lavar os pratos, precisa limpar a cozinha, precisa fazer essas coisas, e ela falou que você está se saindo muito bem com isso. Eu falei, puxa, que legal, porque é muito importante que nesse tempo haja divisão, todo mundo participa, e pode falar para o seu pai também, que ele também tem que participar, não é só você, as suas irmãs, a sua mãe, todo mundo precisa dividir igualmente as tarefas, para ficar leve para todo mundo. Então isso é fundamental também, que fique leve para todo mundo, porque senão acaba sobrecarregando. Bom, a outra coisa que é legal dentro dessa conversa que a gente está tendo, o mundo mudou. Então eu preciso novamente, aquilo que funcionava antes de acontecer não vale para esse período. Então você tem o teu horário para fazer as tuas coisas, a tua irmã tem o horário dela, sua mãe tem o horário dela, mas também eu vou te falar, se teu pai que está trabalhando ainda, indo e voltando, ele chega mais cedo, você fala para ele, pai, agora não é hora da gente conversar, porque eu ainda estou resolvendo as minhas coisas. E teu pai, tenho certeza que ele vai entender, e ele vai se moldando para esse novo momento, para esse novo relacionamento, né? Para essa nova relação. E você também não vai se chatear, né? Porque tem horário que a gente tem que estar sozinho fazendo as nossas coisas, e tem horário que a gente vai fazer as coisas juntos, né? Como família, e você já sabe.
Agora, as refeições, elas são fundamentais, porque quando a gente senta à mesa, sentar à mesa, e eu já falei em outras conversas com você, eu tenho certeza que teu pai e a tua mãe também já te falaram. Sentar à mesa é o ato mais sagrado que a gente tem. Ah, mas o que é o ato sagrado? Eu sei que você já está falando. Ato sagrado, porque quando a gente senta à mesa, Deus vem e coloca uma cadeira junto com a gente para poder comer junto com a gente, né? E aí tem uma outra passagem bíblica, e eu vou te dando essas passagens para você ir guardando no teu coração, né? Que eis que estou à porta e bato. Se abrir, entrarei e cearei contigo. Então, toda refeição, Deus bate na nossa porta e fala assim: posso sentar à mesa com vocês? E não é legal, eu acho que você nunca fez isso, de sentar à mesa e a gente deixa o convidado lá sozinho, ou a gente começa com uma conversa ruim, ou a gente começa a resolver problema, ou a gente começa a brigar na mesa, ou a gente começa a ter conversa. Imagina com o convidado, ele vai ficar horrorizado, ele vai chegar para você e falar: Neco do céu, eu nunca mais volto na tua casa, eu nunca mais volto na tua casa. Então, eu acho que sentar à mesa todas as refeições que forem possíveis juntos em família, você já sabe, é fundamental, é muito importante, né? A outra coisa é aproveitar esse momento para a gente se relacionar mais. Ah, eu sei, porque você tem inglês, você tem futebol, eu sei que você tem um momento que você quer brincar para ir jogar pipa, eu sei que você tem aula fora, você tem escola, então você tem muita atividade fora. Mas a gente agora está tendo um momento, e é muito interessante isso, eu acho que é essa a outra coisa que eu queria te falar, é muito importante aproveitar esse momento para a gente fortalecer as nossas relações. O que é isso? Para a gente conversar mais, para a gente se entender mais, porque tem hora que eu percebo que você está chateado, tem hora que eu percebo que você não quer contar as coisas, e tem hora também que eu percebo que às vezes seu pai ou a sua mãe também não estão. Mas é muito importante, porque quanto mais a gente convidar Deus para sentar na nossa mesa, mais a gente vai ter possibilidade de ter boas conversas. E eu sei que você sabe que são boas conversas. Boas conversas são aquelas conversas que abraçam o coração, que nos abraçam, que olham nos nossos olhos, que a gente não esconde, que a gente fala a verdade, mas que a gente também conta o sentimento, aquilo que está passando dentro da gente. E é acolhido, é recebido, né? E a gente então pode junto encontrar uma maneira de lidar com isso. Bom, eu acho que é isso, né? Contando dessa crise. E quando a gente consegue estabelecer uma rotina mínima, uma agenda saudável, gostosa, a gente então vai percebendo que esse tempo que a gente está vivendo aqui tem muita coisa boa acontecendo. Tem muita coisa boa acontecendo. Aliás, eu quero te contar uma coisa. Eu vi você outro dia conversando com o seu amigo só estava xingando, o seu amigo só estava reclamando, o seu amigo só estava murmurando, né? Sabe o que é murmurar? Ficava só mastigando coisa ruim. Então, isso, né, cuidado com essas conversas, porque quando sair disso aqui, o seu amigo vai sair pior do que ele entrou. O seu amigo vai sair pior do que ele entrou. Agora, você já imaginou o ambiente que esse seu amigo está criando dentro da casa dele? E já imaginou os avós dele que moram com ele? Porque eu fiquei sabendo, os avós moram com ele. Esses avós, eles já estão deprimidos, porque eles não podem sair, eles não podem se relacionar e muitas vezes não usam nenhuma plataforma, não tem Instagram, não tem Facebook, então eles estão literalmente isolados. Os avós, que já são idosos, aí o seu amigo o tempo todo só falando coisa ruim, só falando coisa ruim, só falando coisa ruim. Esse seu amigo vai sair pior do que ele entrou, porque ele não pensou na oportunidade que ele está tendo de um olhar novo, de perceber novas coisas, de fazer coisas diferentes, porque o tempo todo ele está olhando para o lado e pensando assim: poxa, eu queria estar ali, queria fazer isso, queria fazer aquilo e tal, e tal, e tal. Então, esse momento ele não está aproveitando nada. Além dele estar se estragando, não está aproveitando, ele ainda está jogando
os avós para baixo, ele ainda está diminuindo, ele ainda está trazendo uma coisa ruim para os avós e que vão adoecer mais ainda. Eles podem não pegar a doença, mas eles vão ficar emocionalmente esgotados. Então a gente precisa tomar cuidado e vou te dar um conselho. Se você tiver oportunidade, né, você liga para ele, ou quando você falar, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, você nem usa mais, né? Mas manda pelo Instagram. Agora, eu sei que você tem um grupo fechado de amigos, né? Eu sei que você tem um grupo fechado. Mas se eu pudesse te dar um conselho, eu não estou dizendo que é para você fazer, mas se eu pudesse te dar um conselho, você vai aceitar, né? Posso falar? Posso falar? Se eu pudesse e tivesse a oportunidade de te dar um conselho, te sugerir, melhor dizendo, fala para o seu amigo, cara, maneira, pega leve. Olha o que nós estamos passando, olha o que nós estamos vivendo, que privilégio a gente estar aqui com saúde, que privilégio a gente ter a oportunidade de falar com Deus, de repartir o nosso coração com Deus, que privilégio os meus pais estarem com saúde, que privilégio os meus avós estarem junto comigo e eu estou cuidando deles, estou resguardando eles. Muda a tua maneira, muda a tua palavra, mas não dá para mudar se você também não se esforçar, se você também não procurar um caminho diferente, porque daqui um pouco, a hora que a crise acabar, você vai sair do mesmo jeito, porque você só está fazendo mais aquilo que você já fazia. Agora, eu estou te dando um toque porque eu sou teu amigo, né? Estou te dando um toque porque eu quero você bem, porque senão você vai sair do mesmo jeito que você entrou. Então você vai ficar um amigo, uma companhia, uma amizade que vai ficar assim muito chata, né? E a gente vai se distanciando, porque ninguém consegue conviver exatamente com uma amizade desse tipo, né? Então, eu acho que é muito importante. Já ia esquecendo de dar um toque para você. Eu sei porque você é cabeça boa e eu sei que você vai lembrar. Precisa saber se os teus avós foram vacinados. Né? Nós já estamos quase encerrando a conversa, esqueci desse detalhe. Vê se os teus avós são vacinados, porque já tem disponível a vacina para gripe, para H1N1, né? para influenza. Então é muito importante que a vacinação, para a vacinação, claro que eles podem sair, eles se protegem com máscara. O próprio posto aqui já está tomando cuidado, distanciamento para não ter convívio, vai, toma a vacina e volta direto para casa. Então, assim, vou te dar um exemplo muito simples agora para a gente fechar a nossa conversa. Quando a gente estava fora desse momento, esse é o momento que nós estamos vivendo. Quando a gente estava fora desse momento, você gostava de um monte de coisa. Vou pegar um exemplo do cardápio. Você gostava de arroz, feijão, bife à parmegiana. Esse momento agora é como se esse cardápio fosse reduzido. Não tem arroz, não tem feijão, mas a gente vai ter macarrão, a gente vai ter lasanha, a gente vai ter salada. Então o cardápio mudou, você está entendendo? Não dá para comer a mesma coisa só para você fazer essa analogia que a gente chama. Não dá para fazer a mesma coisa porque o tempo é outro. Então você vai se adaptar com o que é possível fazer nesse tempo. Quando a gente sair disso, você pode fazer as suas escolhas novamente, né? Então só para a gente perceber, porque se eu não entendo que eu estou fora do momento que eu vivia antes, eu não vou conseguir viver esse momento de agora. Quando vai acabar? Eu acho que vai acabar logo, só que nós nunca vamos voltar a ter a vida como a gente tinha antes. Então, qual que é a leitura que eu faço? Deus está dando uma oportunidade para todo mundo, para mim, para você, para o seu tio, para sua avó, para quem mora no Japão, para quem mora na China, de pensar exatamente quais são as coisas mais importantes que a gente tem na vida. Quais são as relações mais importantes que eu quero construir e desenvolver? O que é o meu dom e meu talento, quer dizer, aquilo que eu já trago e que eu preciso emprestar para as outras pessoas. Então, eu acho que essas são as coisas. E para a gente pensar que velocidade eu vou fazer isso. Então, são 4 coisas. Que velocidade eu vou fazer isso? Porque o que a gente vê que nós estamos vivendo esse tempo, que da maneira como a gente estava fazendo, entregando o que a gente estava entregando, com a velocidade que a gente estava entregando e sem a conexão com Deus, a gente não vai conseguir.
a gente não vai conseguir. E vou te dizer outra vez, a gente não vai conseguir. Então é muito importante, e principalmente, como você é um garoto, inteligente, gosta de ler e tal, é muito importante que sempre você permita incorporar, permita conhecimento, permita aprendizado novo para poder ir se modificando e para poder sair desse tempo melhor. Agora eu fico pensando, e essa é uma coisa que eu queria repartir com você, tem muita gente que vai sair igual ou pior, porque eles não tiveram essa conversa franca. Eles não tiveram essa conversa, primeiro essa conversa que eu tenho eu comigo mesmo, como você com você mesmo. Tanto é que você tem essa conversa com você mesmo, que você quis trazer essa conversa para repartir comigo. Eu achei fantástico isso. Então a gente precisa primeiro ter essa conversa com a gente mesmo para procurar entender o que esse tempo está trazendo para mim e como eu estou nesse tempo, quem sou eu, o que eu quero, qual é o meu talento, qual é o dom que eu tenho, o que Deus já me deu. E como é que saindo daqui eu posso usar isso de uma outra maneira, com maior criatividade, para poder oferecer para as pessoas. Porque a gente tem a oportunidade de fazer esse histórico, esse levantamento, é como se você, lembrei agora, sabe aquela caixa de brinquedo que você tem guardado lá na tua casa, aquele baú? É como se você fosse lá, olhasse para poder lembrar de todas as tuas histórias de criança, aqueles brinquedos que você olhava, brincava, gostava. E aí você se visse percorrendo aquele caminho, se visse brincando, se visse fazendo aquilo, aí você vai falar, poxa, como era legal e como eu fazia e como eu tinha facilidade para fazer determinada coisa. Então você vai lembrar dessa história, vai se apropriar dela, ou seja, essa história já está dentro de você. A hora que a gente sair daqui, aí você vai falar, o que eu posso fazer com tudo aquilo que eu gostava e aprendi para poder oferecer para as outras pessoas? Porque na tua caixa de infância e de história, você tem algo que só você tem, que Deus colocou, e que você vai poder oferecer para as outras pessoas, e essas pessoas elas serão transformadas. Sabe o que é transformação? Elas vão ter a vida modificada, elas nunca mais vão ser iguais, porque elas tiveram a oportunidade de ouvir uma história, irem lá no baú delas, conforme eu acho que talvez você vá contar essa história, e elas podem resgatar no baú dela de histórias qual é a história que elas tinham de construção de infância. E é exatamente isso que a gente já traz, que a gente oferece. Então, eu acho que é muito legal, nesse momento onde a gente não tem tanto fazer para fora e temos muito mais o fazer para dentro, que é esse olhar, a gente ir lá e contar essa história, observar tudo isso, para saber que quando eu sair daqui, essa história que eu preciso dar um formato diferente, eu preciso dar um polimento nela, mas na essência é aquilo que a gente fazia. E aí você vai, conta, o outro consegue, a outra pessoa, o teu amigo, a tua amiga, ela consegue lá também na caixa dela, que todo mundo tem a caixa, resgata a história dela, resgata aquilo que ela gostava de fazer e oferece para outra pessoa. E exatamente esse é o movimento que a gente tem a maior oportunidade e chance de fazer nesse tempo. Eu queria então sugerir que você fizesse isso. Que tal? O que você acha? Legal? Bom, tem mais alguma coisa que você quer conversar? Eu posso contar para os outros dessa conversa que a gente teve? Você não vai se chatear? Você não vai se chatear? Não? Porque esse tempo é um tempo de oportunidade, não é um tempo de virose. A virose, então, o vírus, a pandemia é isso aqui. Quando você assiste muita notícia, quando você vê muita coisa ruim, você vê muita pessoa ruminando desse tempo, você vê muita pessoa que não está aceitando esse tempo, eu sei porque você já me contou que tem visto várias pessoas. Aí, esse aqui é você. O vírus e a pandemia vai ficando grande, e você vai ficando pequeno. Daqui um pouco o vírus vem e te abraça. Fala, Neco, eu te amo, Neco, eu te amo. Qual é a jogada dessa conversa nossa? É o contrário. O Neco vai crescendo junto com Deus, crescendo, e o vírus vai o quê? O vírus estava grande, ó, o Neco vai crescendo, ó o movimento. Vamos começar de novo, ó. Então os dois aqui. O que você olha, lê
escuta e conversa com Deus, é que vai dar o tamanho. Quando eu faço tudo isso muito pouco, o vírus vai fazendo isso aqui. Você vai diminuindo, o vírus vem e te abraça. E a tua vida vira um vírus. Aí vamos começar de novo. Quando você conversa, você ora, você aproveita esse tempo, você vai crescendo. Aí quando você olha para o vírus e coloca o vírus no lugar certo. E é exatamente essa conversa nossa, essa oportunidade que a gente tem disso, é exatamente fazer isso aqui, ó. Crescendo. Para que a tua estrutura, o teu saber, o teu coração, o teu espírito, a tua alma, elas fiquem tão grandes que você só vai colocar o vírus aonde ele tem. Vai tomar os cuidados que precisa, vai orientar os teus avós, teus tios, teus pais, os teus amigos, mas o vírus vai ficar desse tamanho. E é essa maneira que a gente tem, da melhor maneira para lidar com isso. É essa a melhor maneira de lidar com isso, né? Acho que falamos demais já, né? Tudo bem? Outro dia a gente conversa mais, pode ser? Se você tiver alguma dúvida, vai anotando ou vai guardando no seu coração e a gente senta para poder conversar novamente. Porque essas conversas desse tempo, essas conversas, elas devem e vão acontecer sempre. Porque cada dia a gente vai lidando com uma interrogação, com uma pergunta nova, e o mais importante de tudo isso é que a gente divida isso, para não ficar pesado, tá bom? Bom, vamos dar tchau para a turma, que eles estão ouvindo, e eu acho que eles capturaram a nossa conversa toda. Você não vai se incomodar, né? Se eu contar para eles? Eu posso dividir um pouco dessa conversa nossa, e um pouco dessa maneira que a gente conversou? Então tá bom. Vamos falar com eles. Olha lá. Neco, guarda aqui a nossa... Deixa aqui a pipa. Dá tchau. Então, dá tchau para eles. Eu sei que você vai balançar só a pipa, né? Então tá bom. É a tua maneira de dar tchau, né? Legal. Então tá bom. Então eu acho que essa é uma conversa que... Dá tchau. Você vai sair então? Então tá bom. Vai o quê? Regar a grama? O jardim? Ou vai fazer atividade física? Tá bom. Faça dentro do que a gente combinou. Então, tá bom? Vai com Deus, garoto. Bom, eu acho que essa é uma conversa que a gente deve ter sempre, principalmente nesse momento. Uma conversa que a gente deve ter sempre com os nossos filhos, sempre com o nosso cônjuge, para quem é casado, para quem se relaciona, ou tem para os amigos, para aqueles que estão dentro da nossa casa, obviamente, primeiro, e para os que estão fora de maneira virtual, né? Esse tempo ainda não passou, não está encerrado, né? Mas quanto mais a gente tiver conversas simples, mais honestas, verdadeiras e transparentes, e não colocar todas essas conversas debaixo do tapete como se tudo tivesse resolvido, mais e de maneira mais fácil, mais leve, a gente vai conseguir vencer esse tempo. Eu vejo esse tempo como um tempo de oportunidade. Nada dá mais oportunidade de mudança para a gente do que a doença. Então, a doença é o que traz a maior oportunidade que a gente tem de mudança. Agora, adoecer é outro espectro da doença, porque a doença é algo pontual. Agora, adoecimento é uma escolha. É um olhar, é um gesto, é uma atitude. Então eu posso ter, o que traz é a doença. Agora o adoecimento, por isso que eu preciso nesse momento escolher quem eu vou ouvir, aquilo que eu vou ler, o grau de informação que eu preciso ter, porque eu não posso me alienar do que está acontecendo. Então eu preciso entender que existe um furacão. Eu preciso olhar o furacão, penetrar o furacão para tomar consciência do que está acontecendo e de qual caminho eu preciso ficar sabendo, mas eu preciso do mesmo jeito me afastar desse furacão para ter uma perspectiva do todo, porque a vida ela acontece nesse espaço, ela não acontece dentro do furacão como muitas vezes eles têm tentado mostrar para a gente. A vida não acontece dentro do furacão, ela acontece nesse espaço. Há uma vida muito maior do que esse espaço da pandemia. Mas o espaço da pandemia, por outro lado, está dando uma baita oportunidade da gente se reinventar,
da gente ressignificar a nossa vida, da gente olhar para trás naquele baú de histórias para poder perceber qual é o momento, foi o momento que eu não me perdoei, que eu não perdoei a outra pessoa, que eu não fui grato e que eventualmente possa ser que eu ainda esteja ruminando alguma coisa. Aquela ruminação, o que é a ruminação? Vai para o estômago e volta, vai para o estômago e volta. Qual foi o momento que eu ainda estou ruminando? Então nós temos um tempo de estacionamento, um tempo de paragem que funciona como uma atitude ou um movimento pedagógico. O que é pedagógico? Para ensinar algo para a gente. Se a gente souber, se a gente tiver humildade, se a gente se desfizer da vaidade para poder reconhecer qual foi a parte da história que eu preciso recontar de uma maneira diferente. Então, isso é uma baita oportunidade e nenhuma oportunidade é tão boa quanto uma doença quando a gente tem um olhar um pouco mais ampliado e não trazemos essa doença como se aquela doença fosse uma doença como se toda a minha estrutura, tanto de corpo, alma e espírito, fosse adoentado. Não, aquilo é só uma parte que pode servir, quando bem olhada, para que a gente possa ressignificar a nossa vida, a nossa história. Claro, se eu faço isso, eu tenho uma oportunidade que na saída disso eu tenho um olhar diferente para o mundo. Eu trago de volta aquela criatividade, eu trago de volta a esperança, eu trago de volta esse recordatório dos meus talentos e dos meus dons, dos meus talentos, das minhas habilidades, que eu fui resgatar lá naquele baú de infância, que todos nós temos, e eles estão guardados lá. Não tem nada que alguém venha trazer de fora para mim, não. Deus, quando nos criou, ele nos criou a sua imagem e semelhança. Ele não deixou nada faltando. Não, esse eu vou fazer um upgrade depois. Não. O upgrade é o conhecimento que a gente precisa se estruturar, obviamente, né? Eu preciso me informar, eu preciso ter conhecimento, mas a estrutura básica e essencial, a construção mais importante já veio dentro com a gente, já está dentro. O que eu vou fazer é ir aparando essas arestas de fora, né? Para que isso possa ir aflorando, para que isso possa ir ganhando forma, para que isso possa ir ganhando aparência. E ganhando aparência nunca vai ser para me servir, vai ser sempre para servir o outro. Porque enquanto eu estiver fazendo alguma coisa para me servir como algo primário, ela nunca vai ter sucesso. Ela nunca vai cumprir a essência daquilo pelo qual ela nasceu, pelo propósito, pelo sentido, pelo significado. Pode ser até que eu ganhe dinheiro, mas ela nunca vai. Nós vamos ter esse vácuo existencial. Agora, quando eu sirvo o outro, aí sim, eu tenho a possibilidade de pegar aquilo que eu recebi de graça e colocar a serviço do outro. Obviamente que eu posso viver disso, eu posso cobrar por isso, desde que seja uma coisa justa, eu posso ganhar o pão nosso de cada dia exatamente disso. Só que eu vou ganhar o pão da vida, não é só o pão do dinheiro, é o pão da vida. Eu entrego, eu recebo, mas eu ganho o pão da vida, que é a satisfação de oferecer para o outro aquilo que só eu tenho, porque nós temos espaço de fala único, cada um tem um espaço para exercer, para ocupar com uma fala, com uma habilidade, com uma maneira de se colocar no mundo que é única, que é o que a gente chama de singularidade. O que é singularidade? É aquilo que é só meu, né? Eu gosto muito daquela imagem do alfaiate que você ia antigamente, que ele faz um corte, uma camisa, um terno, uma roupa, ou as costureiras que fazem um vestido, ou que faziam os vestidos, hoje a gente compra pronto, mas que faziam sob medida. É aquela medida sobre a minha própria pele. Então nada mais me representa do que a medida minha. E ninguém vai ter a mesma medida minha, ninguém vai ter a mesma medida sua, ninguém vai ter a mesma medida de outra pessoa. Então cada pessoa tem a sua medida. A questão é que a gente precisa colocar essa medida única minha a serviço do outro, né? Dentro daquilo que eu faço, dentro daquilo das habilidades, dos dons, dos talentos que a gente tem. Isso é fundamental e é isso que faz a vida valer a pena, né? Então, esse recorte de tempo,
eu vejo que é um recorte de tempo que a gente está tendo a maior oportunidade de pensar sobre todos esses aspectos, de pensar na maneira como a gente se relaciona com o mundo, com as pessoas, com o cônjuge, em casa, porque muitas vezes a casa virou um lugar de passagem e agora não, a casa virou um lugar de estar. Opa, qual é a lição que eu tenho que fazer? É olhar para dentro, a parte que me cabe, não olhar para a parte que cabe do outro, mesmo que seja a minha esposa, mesmo que sejam as minhas filhas, né, os meus filhos ou os meus relacionamentos, é a parte que me cabe, porque a gente só muda a gente próprio. E a outra coisa é perceber, né, que se a autossuficiência desse conta, a gente tinha resolvido o problema da pandemia sem que ela acontecesse. Então, a autossuficiência, ela não traz respostas para a gente de maneira absoluta. A autossuficiência, ela não funciona na nossa humanidade, porque a gente só vai ter suficiência quando a gente colocar Deus na jogada. Porque uma outra leitura que eu faço desse tempo, e é um grande ensinamento que eu tenho trazido comigo, é o que? Tiramos Deus da jogada. Tiramos Deus da jogada. E deixamos a ciência e a tecnologia, que são importantíssimos, eu trabalho com isso. São importantíssimos, mas não deram conta de responder à pandemia. Não deram conta de responder um vírus invisível. Então, esse tempo de estacionamento é um tempo que a gente precisa ter esse olhar e colocar Deus na nossa equação. Quando a gente colocar Deus na nossa equação e perceber que nós somos expressão daquilo pelo qual fomos criados, a sua imagem e semelhança, é claro que ciência e tecnologia são fundamentais e vão ajudar a essa construção, não tenho dúvida disso, mas grande parte nós tiramos Deus da nossa equação, como pessoas autossuficientes. Então eu acho que trazer Deus para dentro desse contexto, e não estou falando de religião, trazer Deus numa relação íntima, aonde a gente tem uma poltrona de encontro, eu gosto muito dessa poltrona de encontro, onde eu me encontro com Deus todos os dias de manhã, que é um encontro pontual, me encontro em diversos outros lugares, aspectos, nos meus procedimentos, lá na pronto-socorro cardiológico, fazendo a coordenação da unidade coronária, né, nos procedimentos de hemodinâmica, no consultório, no atendimento clínico, eu encontro Deus em todo lugar. Mas existe um lugar que eu me encontro para conversar assim diretamente, somos só nós dois. Esse encontro é o encontro onde o meu coração, ele se assenta com o coração de Deus numa mesma mesa. E a gente estabelece uma conversa respeitosa, mas uma conversa sem rodeios, uma conversa sem esconderijos, uma conversa sem uma agenda oculta, uma conversa sem ter vergonha de falar as coisas que eu não falaria para ninguém, né? Então é exatamente esse é o ponto de encontro, porque a nossa humanidade Deus já conhece, Ele conhece os nossos desejos, os desejos mais lícitos que tem, mas Ele também conhece os desejos mais ilícitos que a gente carrega, e todo mundo carrega, não tem problema, não tem problema. Agora, quando eu me assento com Ele nessa sinceridade, que eu chamo de uma conversa autêntica, né, onde eu falo de maneira respeitosa, mas eu também sou escuta para aquilo que ele tem, e quando eu silencio a alma, silencio a voz, silencio os meus sentidos, é o momento que Deus também me direciona, me fortalece, me conduz. Então, eu quero trazer exatamente esse um ponto, se faz eco aí para você, dentro dessa conversa que a gente começou com o Neco, eu acho que isso é o que tem permeado a minha maneira de enxergar o mundo e as pessoas, porque fazer o que eu faço, eu sei que eu faço bem feito, eu investi anos da minha vida fazendo o que eu faço, eu investi em conhecimento, eu investi em estudo, eu continuo estudando, eu continuo atualizado, eu faço o que tem de mais moderno no mundo todo, eu fiz isso, mas isso não me diferencia, isso é obrigação. Tocar a vida das pessoas de maneira qualificada, com conhecimento técnico, acurácia, é obrigação. Agora, tocar a vida das pessoas dizendo para elas que há algo mais, que elas podem construir e têm oportunidade de dividir com o outro, tocar a alma das pessoas, é preciso ter primeiro a alma tocada por Deus. Senão, para fazer uma consulta comum, para fazer um procedimento técnico perfeito, é importante? Claro que é, mas aí qualquer um faz.
Qualquer um faz. O que a gente precisa oferecer a partir desse recorte de tempo que a gente está vivendo, e eu convido você para vir junto comigo, a partir desse recorte de tempo, desse intervalo de pensamento, desse estacionar da vida, onde tudo que estava valendo não está valendo, nesse tempo tudo que estava valendo, não, que valia antes, uma boa parte, se não a maioria, não está valendo, tudo isso é preciso que a gente caminhe por esse jardim e conheça cada centímetro dele que está aqui dentro, para que quando a gente sair desse tempo, e esse tempo nós iremos sair, a gente possa então ter uma construção de vida, né, muito diferente, ou diferente nos aspectos que precisam ser mudados. Eu não preciso ter uma nova história, a história que foi dada, ela é legítima. Aquilo que eu vivi de bom, de ruim, é legítimo, valeu, eu preciso validar, preciso pedir perdão para quem eu preciso me perdoar, preciso ter amor, preciso perdoar outras pessoas, preciso ser grato, porque o estrado que constrói a nossa vida é o estrado que eu já caminhei, não vem estrado novo, olha, tudo que você fez não presta, de maneira alguma. Deus não é um bobo que dá algo para a gente tão significativo, tão valoroso, né? É como se eu cuspisse na cara de Deus e falar, poxa, ao longo desse tempo, nada do que eu tive serviu, nada prestou, eu vou começar minha vida do zero a partir de agora. Isso nunca vai dar certo, isso nunca vai dar certo. O que a gente precisa perceber nesse tempo é o que eu vou emprestar para as pessoas, principalmente a partir dessa história que eu estou tendo oportunidade de visitar agora, mesmo com custo alto, mesmo com isolamento, mesmo com confinamento, mesmo com algumas questões internas de difícil administração, muitas vezes com casamentos ou relacionamentos que a gente começou a perceber que estão muitas vezes falidos. Mas quando eu coloco Deus na equação, eu tenho condição de resgatar tudo isso. Agora, se Deus ficar fora, qualquer conversa, por maior estruturação, qualquer conversa estruturada, por melhor que ela seja, com eloquência de palavra, de entendimento e tal, não vai funcionar. Ou se for funcionar, vai funcionar por 2, 3, 4, 6 meses, um ano, mas logo a gente vai voltar a ter a mesma conversa. Então, a mensagem final que eu queria deixar dessa conversa que começou com meu amigo Neco, que está ali, Neco, dá oi para eles. Essa conversa, oi, agora a conversa aqui, mudamos aqui o tom, Neco. Mas essa conversa que eu queria deixar, ou essa mensagem que eu queria deixar para a gente finalizar isso aí, é que nós nunca tivemos tanta oportunidade. Agora, eu posso olhar para a pandemia ou para o vírus, ou eu posso olhar como uma oportunidade que Deus está me dando para refazer a lição de casa, para não passar a borracha de apagar a minha memória, mas é de começar uma escrita nova. Essa escrita nova, ela vai permear a minha vida, os meus relacionamentos, a minha família, o meu trabalho, vai ter um incremento de criatividade e eu vou conseguir oferecer para as pessoas algo que pode transformar a vida delas, como tem transformado a minha vida. Mas o discurso, ele tem que ser um discurso inteiro. O que é um discurso inteiro? Eu parto do que eu chamo de inteligência do coração. Um coração onde aquilo está gestado, está cheio, está satisfeito, está amoroso, está afetuoso, está vulnerável, né? E aí vou ver as ferramentas que eu tenho e que eu posso oferecer e começo a oferecer isso para o outro. Qualquer discurso que não tenha essa conexão entre o coração e o fazer, ele vai ser temporário. Então, nós nunca tivemos uma oportunidade tão grande dada por Deus de sermos expressão daquilo que Ele nos criou para sermos. Eu como eu, Humberto, você como você, Maria, o João, Pedro, cada um. Não tem duas cópias, porque Deus não faz cópias, Deus faz originais. Então, a gente só vai encontrar a nossa originalidade, a nossa singularidade, quando a gente se voltar para Ele, para poder entender qual é a minha originalidade. E quando eu entender a minha originalidade, eu vou entender que tem algum outro ponto, algum outro lugar, alguma outra profissão, alguma outra coisa que falta essa peça que está comigo. Eu preciso levar essa peça para encaixar, para oferecer, para que as coisas possam, então,
a gente possa botar a ordem no caos. Porque o que é o caos? É a gente não se descobrir. Isso é o caos. O caos não é uma temperatura, não é uma economia, não é a pandemia. Não, o caos é exatamente isso. Quando a gente não consegue se perceber naquele tempo, naquele momento, e o que eu preciso oferecer, de que maneira, para poder então botar essa ordem, que é o que a gente mais espera. Eu espero que possa ter valido a pena para você essa conversa. A gente traz uma conversa de maneira um pouco mais simples, mas eu acho que a nossa humanidade, ela vive exatamente a mesma coisa, talvez em perspectivas diferentes, né? Eu desejo que você possa fazer desse tempo um tempo único na tua vida, porque quando ele for único na tua vida, ele vai ser único na vida das pessoas que te cercam. Isso é extraordinário, é extraordinário. E que Deus possa nos abençoar, né, para que a gente possa ser fortalecido a seguir viagem, a atravessar. Nós estamos um lado na ponte, já chegamos até a metade, mas precisamos continuar até a travessia para sair na outra margem. Mas quando a gente chegar na outra margem, a gente possa sair transformado para melhor, tocando as pessoas como corpo, mente, alma e espírito. É o que eu desejo para você. Beijão.